Música de abertura toca e desaparece. Olá, meu nome é Lourenço Esterza. E sabe, nos últimos anos eu me dediquei a investigar uma coisa bem surpreendente: a aparição de bruxas em pinturas de igrejas suecas lá do século XV. Pensa só, entrar numa igreja daquela época, olhar pra cima e dar de cara com bruxas. Parece uma coisa que não faz o menor sentido, né? Mas foi justamente essa imagem que deu start na minha pesquisa. É um verdadeiro quebra-cabeça que nos leva, olha, para uma viagem fascinante pela arte, pelo folclore e pela religião da Escandinávia medieval. A pergunta que fica é: por quê? Por que raios alguém pintaria bruxas, que eram vistas como servas do diabo, bem ali, dentro de um espaço sagrado? É uma contradição total, né? É quase como encontrar, sei lá, um lobo cuidando do rebanho de ovelhas. E foi exatamente essa pergunta, essa estranheza, que me moveu e que deu o pontapé inicial para toda essa investigação. Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o século XV para tentar entender o que se passava na cabeça das pessoas daquela época. Olha, se a gente pensar bem, pela visão oficial da igreja, a bruxa era a personificação do mal. Era uma figura que tinha que ser condenada, queimada e não celebrada num afresco, né? Então a pergunta continua: por que ela está ali, pintada no teto de uma igreja para todo mundo ver domingo após domingo? O que estava acontecendo de verdade ali? E a resposta para esse enigma, curiosamente, não está empoeirada naqueles livros antigos de teologia, não. A chave, o pulo do gato, como eu descobri, está em entender duas coisas bem específicas. Primeiro, o artista por trás da obra, e segundo, as pessoas para quem ele estava pintando. Então vamos conhecer o nosso artista, Albertus Pictor. E olha, ele não era um pintor qualquer, não. Ele era o pintor de igrejas mais famoso da Suécia no século XV. A gente tem que lembrar que numa época em que a maioria da população era analfabeta, as paredes das igrejas eram a Bíblia deles, a escola, a internet da época. As pinturas do Pictor não eram só decoração de jeito nenhum, eram verdadeiros sermões pintados em pedra, a principal fonte de conhecimento religioso para o povo. E é aqui que está o ponto-chave de tudo. O Pictor não pintava para uma tela em branco, entende? O povo sueco daquela época já tinha um universo inteiro de histórias, de lendas, de medos, coisas que eram passadas de geração em geração. A igreja não podia simplesmente ignorar isso tudo. Para ser ouvida, ela precisava falar a língua do povo, dialogar com a cultura que já estava lá. E é exatamente nesse diálogo que a gente encontra a chave que abre a porta desse mistério todo. A resposta não está num texto sagrado, está numa história que toda criança, todo adulto da Suécia medieval conhecia de cor, a lenda do leite roubado. Vamos tentar nos colocar no lugar deles. Numa sociedade em que a vida dependia totalmente da terra, leite e manteiga não eram só comida. Eram segurança, eram dinheiro, eram tudo. Então a simples ideia de que uma vizinha, talvez por inveja, pudesse roubar isso usando magia, nossa, esse era um medo muito, mas muito real. Um medo que tirava o sono de verdade. A lenda dizia o seguinte: a bruxa não sujava as próprias mãos. Não mesmo. Ela criava um ser mágico, a Mjolkare, que a gente pode chamar de lebre leiteira, que era feita de madeira e outros objetos. E essa criatura bem bizarra ia se esgueirando até o estábulo do vizinho. Só que ela não roubava o leite em si, mas algo muito mais valioso: a sorte do leite, a essência vital daquele rebanho. Depois disso, a lebre leiteira voltava e, ela regurgitava esse leite roubado para sua mestra. E aí a bruxa pegava a desgraça do vizinho e transformava na sua própria riqueza, batendo aquela manteiga. Ou seja, nesse folclore, a bruxa não era só má por ser má. Ela era a personificação da ganância. Era aquela vizinha que quebrava toda a harmonia da comunidade só para se dar bem. Ok? Guardem bem essa lenda na cabeça, porque agora a gente vai voltar para a igreja. E com esse novo olhar, as pinturas do Albertus Pictor estão prestes a revelar o segredo delas. E é aqui que a genialidade do Pictor simplesmente explode. Ele não estava pintando uma bruxa para celebrar a bruxaria, longe disso. Ele fez uma coisa muito mais esperta. Ele basicamente hackeou a cultura popular. Ele pegou essa lenda que todo mundo conhecia e a transformou numa ferramenta poderosíssima de ensino cristão, uma alegoria sobre os perigos do pecado. Lá no teto da igreja, o Pictor pintou a lenda inteirinha, quase como se fosse uma história em quadrinhos medieval. É dividida em 3 atos. E o mais fascinante de tudo é ver como ele foi alterando sutilmente cada cena para passar a mensagem que ele queria. A primeira cena, o primeiro ato, é folclore puro. Tá lá a lebre leiteira roubando o leite da vaca.
Qualquer pessoa da época ia bater o olho e sacar na hora o que era. Só que dentro da igreja, essa imagem ganhava uma outra camada de significado. Não era mais só um roubo de leite. Era o pecado da avareza em ação. Aí na segunda cena, o Pictor dá o grande pulo do gato dele. Ele coloca ali um personagem que não existe na lenda original, o próprio diabo. Então agora a bruxa não tá só batendo manteiga, ela tá trabalhando lado a lado com o mal. Aquilo que era uma fofoca de vilarejo sobre uma vizinha invejosa se transforma ali na parede da igreja num pacto demoníaco. E a cena final, bom, ela sela o destino da bruxa. Ela está tocando uma trompa, que era um sinal que todo mundo entendia como o chamado para o Sabá, a grande festa das bruxas. Com essa imagem, o Pictor completa a obra-prima dele. Ele pegou uma superstição local sobre roubo de leite e conectou ela diretamente com a ideia de heresia e condenação eterna. A jornada da ganância até o inferno estava ali, completa, pintada para todo mundo ver. Então, beleza. O mistério da bruxa na igreja está resolvido. Mas a história não termina aí, não. A grande questão que fica é: por que isso importa? O que essa descoberta realmente ensina pra gente sobre aquele mundo? E, quem sabe, sobre o nosso mundo também. Olha, essa descoberta vira de cabeça para baixo aquela ideia mais simples de que a igreja medieval só esmagava a cultura popular. A história que essas paredes contam não é uma de conflito, é uma de diálogo, de uma conversa muito inteligente, na verdade, onde a igreja, em vez de simplesmente proibir uma história que o povo adorava, ela abraçou essa história e a usou a seu favor, agindo como uma grande contadora de histórias. No fim das contas, as conclusões são fascinantes. Num mundo onde a maioria não sabia ler nem escrever, a arte era a linguagem universal. E para conseguir falar com o povo, a igreja usou as histórias que o próprio povo já contava. Aquela linha que hoje a gente traça bem definida entre religião oficial e superstição, naquela época era muito mais fluida. Era quase uma ponte. E as paredes dessa igreja são a prova viva de que, às vezes, o melhor jeito de passar uma mensagem não é gritar mais alto, mas sim saber contar uma boa história. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A história da bruxa do Albertus Pictor ensina a gente a olhar com mais atenção. Quantas outras mensagens, quantos outros diálogos culturais como esse não estão escondidos bem na nossa frente, sabe? Na arte, nos símbolos, nas histórias que cercam a gente todos os dias.